Olá, amigo pecuarista, está começando o Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Eu sou Wagner Oliveira e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de criação, sobre os critérios de seleção e muito mais da Guadalupe Agropecuária. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio. E para falarmos desse assunto, recebemos aqui hoje um convidado super especial. Tiago Trevisi, da Guadalupe Agropecuária, e Dr. Fernando Vilela. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Tiago, à nossa casa. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Dr. Fernando. Para nós da Guadalupe Agropecuária, é um prazer estar aqui com vocês, empresa parceira da Guadalupe, nesses trabalhos e nesses calendários de evento durante o ano. Maravilha, doutor Olá, Fernando. amigos, né? Hoje é uma data especial para a gente, né? Ter um veterinário, um colega à frente de toda a trajetória da Guadalupe e hoje responsável por um dos maiores projetos de pecuária, né, Wagner, que nós temos em nosso país. Então, vai ser um bate-papo muito interessante nos próximos minutos. Não perca, nós vamos trazer muitas dicas, informações interessantes para vocês, viu? Maravilha, maravilha. E vamos, igual se diz lá na roça, vamos começar do começo, né, Tiago? Tiago, conta pra gente um pouco sobre a história da Guadalupe, os principais marcos que vieram acontecendo, apesar de tudo, são 30 anos. Então, nós temos muita coisa para conversar aqui. É isso aí. A Guadalupe Agropecuária é uma empresa familiar, uma empresa que teve início no setor da agropecuária desde os antigos, né, desde a família dos antepassados. E quando a família decidiu investir em agropecuária, eles iniciaram com a aquisição da primeira propriedade no estado de São Paulo, a Fazenda Guadalupe. A Fazenda Guadalupe ela fica na margem do rio Tietê, no município de Santo Antônio do Aracanguá. E foi aonde eles começaram o trabalho de seleção da raça Nelore, em 1993. Sempre pautado em tecnologia, sempre buscando o que tinha de melhor no atual momento do trabalho, eles já iniciaram a participação do programa de melhoramento do PMGZ. Então, em 95, eles já começaram a trabalhar com o PMGZ e até hoje a gente utiliza esse principal programa do melhoramento genético da raça Nelore. Tentando continuar com esse trabalho do setor pecuário, dedicando a pecuária, né, a sempre desenvolver, sempre contribuir com essa seleção da raça Nelore em específico. E em 97, eles adquiriram outra propriedade no município de Castilho, né, a Fazenda São Francisco, onde eles entenderam que precisava expandir esse trabalho de seleção da raça Nelore. E com a proximidade que eles tinham com o atual CEO da Jacarezinho, o Ian Hill, muito próximo, né, de amizade pessoais da família, tiveram a oportunidade de adquirir, no período de 98 até 2002, 1.000 matrizes originários desse rebanho, que na época tinha uma seleção muito voltada para a produtividade e importante participante do programa DeltaGen. E eles, visionando sempre produtividade, resultado, decidiram investir nesse programa desse melhoramento genético existente naquele momento. E esse trabalho remontou de 98 até 2002, comprando esse rebanho, e foram trabalhando participantes do programa DeltaGen até 2014. Né? Contribuindo com esse trabalho da seleção do rebanho que contribuía o trabalho do DeltaGen, em 2001, eles foram sócios na aquisição do reprodutor Decap,
né? Esse foi um grande marco. Esse né? foi um grande marco, aí, eles visionando sempre a tecnologia, a ferramenta nova que existia, surgiu esse campeão da prova de ganho de peso, né, do CAT, e Sim. foi aonde eles entraram em sociedade e compraram cotas do reprodutor backup, que veio a se transformar aí no principal avô materno dentro dos programas de melhoramento genético e da seleção da raça Nelore. E aí, doutor Fernando, o senhor tem essa vivência de central, teve essa oportunidade de participar nesse desenvolvimento aí desse reprodutor. Acho que a visão, né, de você enxergar, escolher um animal como ele, eu diria que foi um dos touros únicos dentro da raça, né, de poucos indivíduos, mas que contribuíram muito, não só para a raça, é claro, para o rebanho da Guadalupe também, né, Tiago? Com certeza, essa junção, essa somatória da seleção dentro do rebanho originário da Jacarezinho com a utilização do reprodutor backup, com certeza foi um marco aí que a gente pode falar que foi responsável pela base de seleção da Guadalupe agropecuária. Sem Produção dúvida. na veia, né, Tiago? Porque quando a gente imagina 1000 matrizes compondo um rebanho, um backup como se projetou como um grande avô, dá para ficar assim pensando atrás da cabeça o que veio de produtividade embarcada nesse movimento. É isso aí. E outra coisa, como era um touro PO, sempre eles tiveram esse conceito de usar touro PO nesse rebanho. Uhum. Então, quando a gente teve a oportunidade de conhecer esse rebanho e trabalhar com esse rebanho, foi onde surgiram os grandes indivíduos, foram onde surgiram a elite da safra que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar hoje. Sim. É engraçado, né? Quando a gente olha para projetos como a Guadalupe, que a gente pergunta de onde que vem a solidez, a consistência dessa genética, tudo, e aí que a gente vê, né? Dois elementos aí, dois né, doutor Fernando? importantes, né? O pacote genético que mudou de patamar com esse movimento, e outro, a linha do tempo, né? Com certeza. Um trabalho de muitos anos. Estamos falando né? de 30 anos aí de isso dedicação. Aí. E esse programa do Delta Gen é um programa de muita disciplina, Sim. onde os criadores desenvolvem os cronogramas com seriedade, com credibilidade, e isso ajudou muito esse norte para a gente produzir, ter bastante confiança nesse rebanho que surgiu dessa base, né? Hoje muito valorizada para o mercado. Eu lembro que no último leilão, o quanto que essas matrizes elas continuam sendo reconhecidas. Com certeza, e nós vamos chegar um pouquinho lá na frente, falar como que a gente identificou esses animais quando a gente começou realmente a avaliar as safras, né, sobreano, as fêmeas, os machos. Como é que a gente chegou nessas fêmeas? Vamos dar spoiler não, né? Vamos deixar a coisa né? acontecer. E em 2002, já participante do PMGZ, foi decidido ingressar na NCP. Para a gente ter sempre assim 2 caminhos com oportunidade diferente que sempre contribuísse com a seleção da raça. E até hoje também somos integrantes da NCP. Cada sumário complementa. Eles são complementares, pode ter conceitos um pouco diferentes, mas no final do dia é para contribuir com a raça. Né? E em 2009 foi adquirido a 3ª fazenda do grupo, Fazenda Guadiana, que fica no município de Martinópolis, estado de São Paulo. Hoje, nós vamos contar um pouco de como está distribuído essa agropecuária, mas hoje é uma fazenda onde a operação da seleção, onde acontece tudo. Hoje a gente conseguiu concentrar tudo nessa propriedade. O núcleo de genética está concentrado nessa? Sim, é onde a gente acompanha os programas, onde faz as medições, as pesagens, as mensurações, as avaliações sobre ano, e aí sim a decisão aí de avaliar as elites da safra. E em 2022, agora, recente, o ano passado, acabamos de ingressar também no Gene Plus. Então aí fizemos a gente tem que estar cercado das grandes empresas, né? E realmente os 3 programas da raça que sustentam a seleção, e eu acho que a gente não poderia ficar fora. Então hoje a gente utiliza o PMGZ, a NCP e o Gene Plus
com os critérios de seleção aí dos programas, tentando alinhar aí para conduzir o nosso trabalho de seleção. Então, um norte muito seguro, né? Dentro de um programa de melhoramento genético como o da Guadalupe. Né? E para trabalhar uma empresa hoje que se propõe a ser distribuidora, disseminadora de genética, referência, ela não pode ficar fora desses programas. Ela tem que estar cercada dessas pessoas que dedicam e que trazem as novidades para a gente estar respaldado nas nossas tomadas de decisões. Sim, sim. E com certeza é uma segurança, né, Wagner, muito grande para quem adquire essa genética. Né? Cada um tem sua base, cada um tem seu conceito. Sim. Talvez o Thiago é a pessoa mais apropriada aí, nos dá um pouco de dica, né, para o mercado, o produtor. Ele, às vezes, ele pega o catálogo e tem lá os 3 programas e tudo. Como que ele pode ter um certo critério ao olhar? O que ele deve fazer? Ele deve também ponderar os programas, olhar o equilíbrio entre eles? Como que um produtor poderia o Wagner, doutor Fernando, nós somos bem tranquilos com relação a isso. Estamos indo para 30 anos de seleção, sempre buscando entregar para o nosso cliente um verdadeiro pacote tecnológico, onde o cliente compra e a hora que ele aplicar dentro do rebanho dele, dentro da propriedade dele, ele consiga enxergar e ter o resultado do que foi proposto quando ele adquiriu essa genética. Então, se o cliente é do PMGZ, se o cliente é da NCP, se o cliente é do GenePlus, a gente consegue entregar o que ele está precisando naquele momento. Então, nós selecionamos, nós fazemos o nosso dever de casa para poder atender a necessidade real do nosso cliente e ele ter, quando ele precisar, aquilo que ele investiu. Essa é a nossa função, então por isso que a gente está aberto e trabalha com os 3 programas. A empresa tem esse lema, né, de entregar o que está prometendo. Entregar o que está prometendo e o nosso cliente tem que ter resultado econômico, tem que ter ganho genético e ter a satisfação. Com certeza. Tiago, eu acompanho o trabalho seu, principalmente, da Guadalupe, há muitos anos, e uma das coisas que chama a atenção da gente é o modelo de gestão que você implementou. Conta um pouco para a gente desse modelo, talvez é uma das coisas que a gente percebe no mercado hoje, que vocês têm um modelo altamente profissional de gestão. Conta um pouco para a gente isso aí, como gestor, como médico veterinário, como é que você implementou isso e segue trabalhando dentro da Guadalupe. Doutor Fernando, eu acho que a tendência hoje de todos os setores é a profissionalização. Hoje no mercado, nós que estamos na liderança de qualquer tipo de trabalho, nós temos que pensar como empresário, temos que pensar como entregar o resultado para o acionista. Aquele que investiu o seu recurso, ele vai querer aquilo transformado em resultado econômico, né? Então, nós, quando tivemos a oportunidade inclusive hoje nós estamos aqui em Uberlândia, né, onde a gente teve a oportunidade de estudar aqui na UFO, onde a gente conseguiu enxergar bastante com essa cidade grande, que ela estava sempre pujante, crescendo, como que a gente poderia ajudar os clientes que vinham trabalhar com a gente. Então, eu sempre saí daqui com isso. E quando a gente teve a oportunidade de estudar um pouco mais, a gente fez uma pós-graduação na GV de Administração Rural, foi onde a gente conseguiu abrir um pouco mais o nosso norte de como poder contribuir com os negócios que a gente teve a oportunidade de trabalhar. A importância da gestão. Né, então, o que acontece? Eu acho que se hoje uma empresa, qualquer setor da pecuária, se for de leite, se for de corte, se for de genética, se ela não pensar como empresa de recursos humanos, de tecnologia, de capital, de crescimento, de planejamento, eu acho que hoje o mercado é muito exigente. Ele não suporta mais aquelas empresas que não pensam como empresas, né? Então, eu acho que a gente, com essa oportunidade que a gente teve da profissionalização da Guadalupe, a gente cercou-se de pessoas boas, de empresas parceiras que nos dessem esse respaldo do investimento em tecnologia, para que a gente possa ter um produto certificado, um produto que, quando chega na casa do nosso cliente, ele esteja satisfeito com o produto que adquiriu na Guadalupe. Então, doutor, eu acho que o conceito é esse, pensar como empresário,
ter a liberdade e a confiança do acionista para a gente poder desenvolver um bom trabalho e atingir a satisfação do nosso cliente. Isso faz toda a diferença, viu? Quando a gente olha um modelo de negócio como o de vocês, né? E a confiança, eu vejo pelo lado do produtor também, que vai adquirir, vai comprar a genética Guadalupe, ele sabe que passou por um processo de gestão altamente profissional, né? Isso traz para ele que ele vai incorporar dentro da propriedade dele aquele modelo de negócio, né? Não é só a genética, é um modelo de... A gente fala bastante isso. A gente está cercado de pessoas boas que nos ajudam todos os dias, no modelo de delegação com compromisso, Sim. com disciplina, que todos sabem o que tem que fazer. Então, hoje a gente está aqui, mas as 3 fazendas estão rodando, os planejamentos estão sendo executados da melhor forma possível e sempre com o compromisso de produzir mais, melhor, de forma sustentável, que a gente consiga cuidar do patrimônio do acionista e gerar retorno econômico para ele e para o nosso cliente. Para a gente tangibilizar um pouco mais, Thiago, essa questão desse produto que de fato está entregando lá no cliente final o que a gente prometeu, que é produtividade, lucro e tudo mais. A gente poderia dar uma passada rápida sobre esses pilares do processo seletivo, como que a Guadalupe faz desde as fases iniciais de produção desse animal até o critério de chegar lá e falar esse animal é apto a ir ao mercado ou não. A gente podia dar uma passadona nessa jornada do animal para talvez o nosso cliente, o produtor mesmo, que está lá entendendo, cara, o touro Guadalupe é muito bom. O que aconteceu na vida desse animal que ele chegou com todo esse critério? Acho que desenhar um pouquinho essa jornada vai ser interessante para a nossa audiência. Ô Wagner, eu acho que o sistema de produção hoje intensivo, ele não pode ficar fora de 3 pilares, no meu entendimento. O primeiro é nutrição, sanidade com reprodução e melhoramento genético. Eu acho que esses 3 pilares, eles têm que estar em equilíbrio para que isso aqui funcione numa sinergia tal que consiga avançar no processo de seleção. Porque é o seguinte, não dá para a gente pegar a melhor genética e colocar numa propriedade que não tem uma sanidade adequada, com uma reprodução eficiente e uma nutrição que não produza resultado. Né? Não explore o potencial. Então, você tem que ter isso funcionando. Então, quando a gente resolveu intensificar, que a gente decidiu que estava certo, vamos intensificar aqui nesse programa, nós precisamos de, primeiramente, preparar a propriedade. A propriedade tinha que estar pronta para aquela velocidade que a gente ia colocar. Para isso, nós tivemos que ter um programa de nutrição adequado, manejo de pastagens, tecnologia investida. Foi onde a gente começou com a integração lavoura e pecuária, para reforma de pastos, ter mais eficiência na fazenda, aumento de produtividade, consequentemente, desfrute, capacitação de mão de obra. A turma tinha que estar treinada para aquela velocidade que a gente ia colocar, desde do cara do trator até no escritório, porque é muita informação ao mesmo tempo e a velocidade é muito grande. Né? E um calendário... A máquina tem que andar como um todo, né? Não adianta um segmento avançar. Não adianta. Não adianta. Então, nós estamos falando de nutrição, a capacidade da propriedade, né? Então, quer dizer, tudo isso, a nutrição, o calendário sanitário, a reprodução, o melhoramento genético, ele só funciona se a fazenda estiver preparada e o pessoal treinado para isso. E quando a gente vem com um calendário sanitário muito bem organizado, com um planejamento sanitário mesmo, de todas as categorias, eficiente, uma reprodução que funcione, porque hoje a gente tem esse assunto de desafiar as bezerras, tem que funcionar, as primíparas têm que parir, desmamar pesado, emprenhar. Então, isso aí tem que funcionar. Então, as tecnologias mais avançadas têm que ser utilizadas. E eu vejo que vocês têm uma estrutura enxuta, e eu vejo também uma coisa que a gente, nas nossas conversas e nas visitas, que vocês têm uma velocidade também na tomada de decisão. Sim, Isso é uma coisa que é bem evidente, doutor Frank. Que não fica aquele negócio, não, vamos ver, não. Se é o certo, tem que ser feito. E na hora certa. Na hora certa. E o melhoramento genético, sem dúvida, hoje existe uma gama de touros, uma gama de informação
que te auxiliem nesse processo de seleção. Então, nós identificamos o que o nosso rebanho precisava e para onde a gente queria ir. Sim. O que precisava de organizar parte de manejo nutricional, de fazenda, de capacitação de pessoas para tocar isso, e a parte de sanidade. Então, esses 3 pilares foram fundamentais para que a gente conseguisse avançar. E identificamos o que a gente tinha de características que precisava melhorar e intensificando tudo isso ao mesmo tempo. Então, foi uma velocidade muito grande, né? E aí agora estamos aí conseguindo colher esses frutos para frente. Foi implementado um processo. E aí hoje, quando você vê esse rebanho que passou por todo esse trabalho durante 30 anos, o que você traria de evidências, de características que fala assim, cara, o rebanho Guadalupe, ele tem esses pontos evidentes? Como a gente estava falando, as parcerias com as grandes empresas nos trouxeram várias oportunidades de trabalho. Quando você fala de nutrição, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ter nutricionistas, de empresas que nos auxiliem com manejo de pastos. Quando a gente fala de melhoramento genético, parceira com as centrais, com aquelas empresas que dedicam nas ferramentas, né, doutor, que nos auxiliem no processo de seleção. E na sanidade, as empresas que nos auxiliam com todo o seu respaldo técnico para você utilizar aquela ferramenta. Então, vou citar alguns nomes, por exemplo. Quando a gente fala de sanidade, a nossa parceira principal hoje é a Zoetis. Quando a gente fala de melhoramento genético, PMGZ, ANCP, Geneplus, Alta Genéticas, ABS, Gênix, todas as centrais, ABS, todas as centrais. E os técnicos envolvidos, quanta gente envolvida nisso. Select Size, tem que falar. Select Size, Cemex, CRV, todo mundo. Então, tanto de gente envolvida. Para quê? Para, no final, ter um produto certificado, um pacote tecnológico para a gente entregar para o nosso cliente. Quando a gente avalia hoje o que a gente dá de mais importância nas ferramentas, que tipo de característica você gosta mais, qual que é o modelo do gado da Guadalupe, eu acho que hoje a gente tem que entregar um pacote tecnológico para o nosso cliente. Nunca esquecendo que ele está trabalhando com a raça Nelore, que tem as suas características raciais, que a gente tem que preservar. Hoje o pessoal está comprando uma mercadoria, ninguém quer comprar nada feio, tem que ser bem apresentado. Então, a gente tem que preservar essas características e guardando as devidas proporções de cunho econômico. Então, raça Nelore, tem que produzir carne, mas pode ser guardar as características raciais. Então, a gente busca isso aí, um equilíbrio de produtividade, com funcionalidade, com econômico e de raça. Uma fêmea bonita, um touro másculo, macho, cara de macho, e a gente está conseguindo buscar isso aí. É difícil, não é fácil conseguir esse equilíbrio, e quando a gente consegue muito desempenho, característica X, característica Y, eu não vou citar característica aqui, mas a gente tem que ter um equilíbrio para poder atender nosso cliente. Né? E hoje, se você conseguir atender o seu cliente com um produto que dê prazer de ele estar comprando aquilo lá, é muito melhor, né? E nós sabemos que não é fácil, né? Não é fácil. Com esse equilíbrio aí é difícil. Características, tudo. É difícil. Equilibrar todas elas é um desafio muito grande. Né? Maravilha, maravilha. E a gente vê todo dia novas tecnologias. Nós estamos vendo aí a transferência de embrião crescendo com força. Né? A gente vê a indústria, ela entrou para esse jogo. Né? Tá aí a ABS e todas as centrais hoje. Tem um programa em torno de embrião, mas aí vem genotipagem, aí vem genômica, aí vem um monte de outras tecnologias a todo momento. É como identificar características de fertilidade, enfim. Como que vocês lidam com isso, com essa enchente de tecnologia que está aí, umas entregam, outras em desenvolvimento, mas como que vocês se relacionam com as novas tecnologias? Wagner, doutor Fernando, desde o início do trabalho da Guadalupe na agropecuária, sempre buscou, sempre investiu e nunca mediu esforço em adquirir tecnologia para colocar dentro do seu sistema de produção.
Então, quando a gente fala hoje nas ferramentas existentes de seleção, nós temos várias ferramentas que nos proporcionam dar velocidade com segurança. E a gente utiliza todas elas. Então, nós vamos falar desde o começo. Então, por exemplo, a gente faz a IATF, faz a FIV, faz a transferência de embrião, nós temos os acasalamentos dirigidos, nós utilizamos touro jovem, a gente desafia as fêmeas precoces, identificação de puberdade em macho, genômica, utilização dos programas de melhoramento genético, ultrassonografia de carcaça, avaliação intra-rebanho. Eu posso estar até você está listando aqui e eu estou buscando entender. Olha o tamanho do pacote tudo isso a gente utiliza, tudo que a gente tem de ferramenta, a gente utiliza para formar esse pacote tecnológico, junto com um pacote nutricional muito bem executado e uma sanidade de primeira linha. Então, tudo que existe, a gente utiliza. Mas eu acho que uma marca que se coloca como disseminadora de genética, uma marca que quer se tornar referência de genética da seleção nasal, ela tem que utilizar tudo isso e mais o que tiver. É mais do que obrigação da gente ter isso dentro do nosso pacote tecnológico para fazer com que o nosso cliente, para fazer com que o nosso produto produza mais carne por hectare. Nós estamos trabalhando com uma raça de carne. Produza mais quilos de carne por hectare. Auxilie nas decisões. Produza mais, melhor, de forma sustentável. Ele tem que entregar para o nosso cliente aquilo que a gente prometeu. Então, a gente tem que ter tudo isso embarcado nesse pacote tecnológico para poder ter um produto certificado e entregar para o nosso cliente o que a gente prometeu. Né? Então, a gente fala, investindo em tecnologia, garantia de resultado. É importante, doutor Fernando, a gente evidenciar esses pontos, porque muitas das discussões, quando vai se falar em tecnologias, já pensa, às vezes, direto na inseminação ou na transferência de embrião, mas veja o tamanho, o valor em torno de um touro, por exemplo, ou de uma matriz que seja, mas veja o tamanho do valor em torno disso quando você pensa toda essa tecnologia, todos esses processos. Alguém paga essa conta. Não, e quando ele chega para ali, para a gente disponibilizar para o mercado, seja da forma de leilão ou venda... O próprio sêmen, né? O sêmen, embrião, touro, matriz, todos eles passaram por esse processo. Exato. Então, se existe um embrião ali, a fêmea foi identificada dentro do rebanho para fazer... aqui estão as doadoras. Então, teve um trabalho de identificação, trabalho de medição, trabalho de seleção, foi utilizado um touro jovem. Então, eu bato nessa tecla, porque nós somos parceiros da Guadalupe aí, nos leilões e tudo, e assim, hoje, uma boa parte dos animais ainda estão sendo cobertos por touros que não passaram por um programa de seleção. Sim. E é a bandeira que eu tento, nós estamos aqui criando, né? Nós estamos aqui nesse exato momento produzindo conteúdo para mostrar para o mercado que existe um pacote embarcado e que talvez o primeiro passo da tecnologia seja o touro. Depois que ele começou a experimentar os efeitos da genética dentro do seu criatório, ele vai para uma IATF, aí de novo ele pode recorrer a uma genética Guadalupe via sêmen, embrião, que seja, mas atentar o mercado que existe ele é muito robusto, esse pacote tecnológico em torno de um touro, e que esse é a velocidade 1 de adoção de tecnologia dentro de uma agropecuária de corte. Então, eu gosto de evidenciar isso, porque talvez é o que seria o gatilho para essas pessoas que ainda não usam genética, iniciem via um touro que passou por um processo. E vocês vão lembrar, no começo da nossa conversa hoje, quando a gente adquiriu aquelas 1000 matrizes de jacarezinho, lá em 98. Sim. Com a utilização do backup, sempre touro PO, sempre touro certificado, e era a tecnologia que existia. Sim. Quando a gente hoje traz uma avaliação do sobreano, tanto nas fêmeas como nos machos, quando a gente busca a origem desse gado, vai remeter nesse gado. Na base forte lá atrás. Por quê? Porque ela foi bem feita.
né? Então, eu acho que quando começa bem feito, ela tem base, tem estrutura para aguentar a intensificação. Sim. Então, hoje nós temos certeza do que a gente está entregando, certeza do nosso papel nessa seleção da raça e dessa disseminação da genética, e a gente tem segurança de que quando a gente leva algum animal ou algum reprodutor para uma central, que ele cumpriu o seu papel ali dentro. Então, a gente tem essa segurança que foi feita a lição de casa, bem feita para atender o nosso cliente, para atender o mercado. Algumas dessas características de produção, né, Tiago, elas levam anos, né, para serem fixadas, né? Anos, gerações aí, né? Isso é importante, né? Por isso que quando um produtor adquire uma genética, ele tem que ter essa consciência, né? Que às vezes se ele começar a investir hoje, às vezes vão levar anos, mas se você busca direto um trabalho que já vem de longa data, né, fixando essas características, ele economiza ou ganha muito tempo no processo de seleção. E eu acho que ele pode comprar direcionado, customizado, né, doutor Fernando? O cliente, ele mata macho, desmama e mata macho e fêmea. A gente consegue entregar para ele uma genética que vai ajudar. Específica, né? Não, ele segura as fêmeas e mata os machos. Não, ele é produtor de genética. A gente consegue atender ele conforme ele precisar e aonde ele estiver de todos os estados. Esse é um grande diferencial, né? Às vezes o produtor não percebe isso hoje, né? Que dentro, não são só touros. Dentro de touros, ele pode escolher aquele que encaixa melhor dentro do perfil da propriedade dele. Isso aí. E essa indicação, tudo, ela faz toda a diferença, né? Dentro da parte de gestão do negócio, da propriedade desse produtor, né? É isso aí. Muito bom. Tiago, e aí? Como que a gente constrói tudo isso? Como nós vamos ao mercado? Como que o mercado tem acesso a essa genética da Guadalupe? Quais são os modelos de negócio? É leilão? Como é que funciona tudo aí para o mercado entender? Cara, gostei demais, quero acessar. Como é que funciona? Ô Wagner, hoje a Guadalupe Agropecuária é uma empresa totalmente acessível. Hoje, quem quiser, a qualquer hora, pode nos procurar. A gente está aberto para atender, explicar nosso sistema de produção, como funciona. Eu acho que é interessante a gente mostrar aqui hoje como que está funcionando a Guadalupe Agropecuária. Nos últimos anos, foi uma tendência, será, eu acho que a comercialização que está atingindo mais clientes ao mesmo tempo na forma dos leilões, com as parcerias que a gente tem, nos leilões, nos principais leilões. Nós temos um calendário extenso durante o ano, de touros, de matrizes, nós temos vários eventos durante o ano, onde é uma genética acessível para todos adquirirem. Então, a gente vende touro, vende bezerra, vende matrizes. Temos um calendário bem organizado que todo mundo que quiser, tiver interesse, é só buscar nossas redes sociais, ligar no site, nós estaremos atenção e disponível para todos. Maravilha, maravilha. E eu reforço, Wagner, que vale a pena, né, conhecer o projeto, aquele que está nos assistindo, o colega, veterinário, o criador, o produtor. Vale a pena conhecer, fazer uma visita a Guadalupe, para conhecer como que funciona hoje, né, um modelo de gestão altamente profissional dentro da pecuária de corte. Viu? Não, maravilha. Não, vamos conversar mais com o mercado aí, né? Tem muita coisa para nós tirar. O que nós temos que evidenciar aí? Traz aí, Tiago, um tema que nós não Uma tratamos. coisa, doutor, que o senhor citou aí da pecuária de corte, é como que está funcionando a empresa. Atualmente, a Guadalupe Agropecuária dedica-se praticamente à seleção da raça Nelore, à pecuária, só que o ramo da agricultura também é desenvolvido dentro da empresa. Com a introdução da integração lavoura e pecuária, hoje nós temos milho, temos soja. A Fazenda São Francisco, hoje, ela é exclusivamente agricultura. Hoje a gente fornece cana para a Raizen e tem seringueira também. Então é uma fazenda exclusivamente de agricultura. E as outras duas fazendas, a Guadiana e a Guadalupe, em sinergia, desenvolve o programa da pecuária. Então hoje funciona assim. A Fazenda Guadalupe, ela se tornou um apoio da Guadiana.
100% das fêmeas do rebanho de matrizes fica na Guadiana. 100%. Então, a estação de monta é tocada na Guadiana, onde a gente faz todos os programas de grupos de manejo, os cronogramas dos programas de melhoramento, onde esses grupos contemporâneos são mantidos até a avaliação do sobreano. Quando a gente faz as prenheses de FIV, atualmente a gente está aí hoje aproximadamente com 1.000 partos de prenhez de FIV, todos esses partos são nascidos na Guadalupe. Então, é feito prenhez tanto na Guadalupe como na Guadiana, de prenhez de FIV, só que nasce tudo na Guadalupe. Maravilha. Quando desmama essa bezerrada, volta tudo para a Guadiana, onde que a gente faz a avaliação dos grupos contemporâneos e vai tocando até a avaliação do sobreano. E o nascimento das matrizes PO da estação de monta nasce tudo na Guadiana também. Então, quando nasce na Guadiana, os filhos das matrizes permanecem, onde é feito até a avaliação do sobreano, e as bezerras e os bezerros nascidos na Guadalupe voltam para a Guadiana, onde é tocado as avaliações dos grupos. Quando a gente decide o que vai para o mercado, as fêmeas retornam para Guadalupe, onde são preparadas para filmagem, para ir para leilão e tudo mais, e os machos permanecem na Guadiana, onde são preparados para os leilões e para apresentação para os centrais e tudo mais. E a Guadiana hoje nós temos, com a integração lavoura-pecuária, milho, soja e também temos um pouco de cana também que a gente fornece para uma vizinha nossa, que é a usina Atena. Então, assim, hoje nós tivemos que realmente vários segmentos dentro da empresa para contribuir aí com o resultado final. E a pecuária fica apertada, né? Porque tem que disputar. E a pecuária precisa ser eficiente. Exato. A pecuária precisa ser fica eficiente. Apertada. Porque hoje as margens de agricultura apertam muito a pecuária. Sim. Então é um motivo e é um desafio para nós estarmos ali. Temos uma meta, né? Mostrando o resultado da atividade. Mas a diversificação traz um conhecimento muito grande, né? Sem Principalmente, dúvida. Você comentou em reforma de pastagem, às vezes a gente busca só atender aquele objetivo específico da reforma de pastagem, mas ela contribui indiretamente. Inicialmente, também, né? A integração lavoura-pecuária entrou com esse objetivo, da gente conseguir recuperar as pastagens e aumentar a produtividade da fazenda. Sim. Só que esses últimos anos a atividade é uma atividade altamente rentável, que se tornou também uma importante fonte de renda da empresa hoje. Maravilha. Esse é um ponto importante, né, da gente comentar e de trazer essa cultura, né, para o produtor, o quanto ele ganha em investir em reforma de pastagem. Fora a remuneração da venda da commodity, a gente ganha muito com o aumento de produtividade da fazenda. Eu acho que esse é o grande resultado para a empresa. Esse é um ponto muito importante, viu? Não, muito bom. Doutor Fernando, nós sabemos que a pecuária é cíclica, nós sabemos que o produtor, passamos por um momento aí de muitas mudanças e variações. O 2022 foi um ano desafiador, mas eu acredito, Tiago, que nós temos que participar como um contraponto nesses momentos. Nós devemos ajudar esse produtor a se tornar otimista, a se posicionar com otimismo frente aos desafios. Eu acredito que não é a primeira e não será a última dificuldade que nós iremos enfrentar. Mas, na nossa visão, nós como Agro 10X, a gente tenta sempre se posicionar como esse contraponto dessa perspectiva positiva, da continuidade do trabalho, entender que investimento em genética ele é de longo prazo. Um ano que eu, às vezes, seguro e não faço uma reposição, isso pode ter um impacto muito grande no futuro, num ciclo talvez de alta, eu não ter animais de bom desempenho lá na frente para recuperar esse ganho. Então, eu queria também que você se posicionasse, né? Eu tenho certeza que a gente está aqui como continuidade, seriedade, ano difícil eu faço, mas a firmeza, o compromisso de seguir com o mesmo nível tecnológico, o mesmo investimento, para que o produtor também consiga seguir nessa linha, né? Que ele não freie. Eu acho que o pior momento tá na crise, vamos frear. Não, eu acho que tem que ter um contraponto aí.
Ô Wagner, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para a gente tratar e eu acho que nós três podemos contribuir com isso aí. Nós todos sabemos a importância do Brasil no mundo Sim. como produtor de carne. E o nosso desafio que a gente tem de alimentar o mundo. A gente sabe disso, que a eficiência que nós temos de produzir nesse país tropical, acho que somos só nós no mundo. E nós vamos ter isso, com essa eficiência vai ter que ser maior nos próximos anos. Aumenta a responsabilidade. Então, para isso só tem um jeito, investimento em genética. Hoje o produtor, nas devidas proporções, no negócio que ele estiver, se ele estiver no leite, se ele estiver na carne, se ele estiver venda de bezerro, se ele estiver na reposição, se ele estiver no mercado de genética, se ele não investir em genética, o ano que vem ele ficou para trás. E hoje, nessa velocidade que nós estamos, com essa necessidade do mercado, o mercado inteligente, o mercado sabendo comprar, se você não investir em genética, você vai ficar fora. Sim. Você não vai produzir mais, você não vai produzir melhor. E hoje, se a gente não for eficiente, com os custos de produção que a gente está enfrentando, você não consegue fechar a conta, não consegue ser eficiente no seu resultado final. Então, eu acho que hoje, no final do dia, quem não investir em genética, na pecuária de corte ou na pecuária de leite, que for, nós estamos falando de corte, vai perder espaço. Vai perder espaço, por quê? Porque tem muita gente investindo, trabalhando direito e buscando evoluir. Então, eu acho que o investimento de genética certificada, de genética melhoradora, é o melhor investimento que tem e é o que vai ajudar a sustentar a nossa pecuária, esse nosso papel no mundo de alimentar o mundo. Eu acho que temos que pensar por aí. Eu vi uns dados aí que a pecuária ela libera 1 milhão de hectares ano para a agricultura todos os anos. Então, isso vem embarcado com tecnologia, com genética, com eficiência, com produtividade hectare ano, para poder fazer essa liberação. E senão... o tanto que nós podemos aumentar a nossa pecuária e a nossa agricultura. Sim. Nós pegamos, por exemplo, os Estados Unidos já não tem mais para onde ir. Correr. Ao tanto que nós podemos melhorar, nós estamos falando de um rebanho aí, o nosso censo muda um pouco para lá, para cá, mas 220 milhões, 70 milhões de fêmeas. Olha o tanto que a gente pode crescer na IATF, na venda de touros. A gente sabe que muita coisa, né? A IATF, o touro, eu sempre falo, nós somos veterinários, existem aquelas pessoas que falam, mas a IATF é contra o touro, e o touro é contra a IATF. Eu sempre falo, gente, a IATF tem o caminho dela, tem 21 milhões, vai para 22, vai para 23, vai para 25, e o resto, o touro tem que cobrir. Então, para nós melhorarmos a nossa pecuária de corte, nós estamos de 21, 22 milhões na IATF, e o resto? O touro tem que ir. E o touro também tem que ser complementar à IATF. Claro. Então, eu acho que aquelas fazendas que não têm condição de usar a IATF, tem que usar o touro, tem que usar o touro melhorador, aquele touro que traga resultado econômico com ganho genético. Eu acho que nós temos que ir por aí. Não sei se você lembra dos números apresentados na Expogenética, mas uma necessidade de 300 mil touros ano para fazer a reposição do stand total e apenas 150, 160 mil touros sendo produzidos. Então, estamos falando aí na casa de 50%, 60% de atendimento da demanda potencial. Né? Ela não é real porque não é todos os criadores que estão usando o touro melhorador. Mas, de novo, não, tem um espaço muito grande para crescer tudo. Tudo, né? Exato. Todos os setores dentro da pecuária. E eu acho assim que a IATF, com certeza, ela é uma ferramenta que quem não usar nesse programa nosso fica para trás. A velocidade é muito grande, né? Mas o touro também Esse binômio IATF e IATF-touro, ele está instalado, ele não é excludente. Não. Ele é complementar. E o touro, ele faz parte do sistema de produção de qualidade. Não tem jeito. Quem não... Tem lugar que não tem jeito de inseminar. Exato. Né? E tem aqueles também que só fazem uma inseminação e usam o touro mais fácil. Então, eu acho que é o protocolo mais utilizado, né? IATF-touro. Eu acho que... Ô Tiago, e voltando um pouquinho para a raça. O Nelore, se a gente for pegar a evolução dos últimos, vamos falar 20 anos aí, porque
as tecnologias, a própria IATF, ela vem de 2000 para frente, né? Vamos olhar um pouquinho para a raça e ver o quanto que ela evoluiu, e ainda eu tenho certeza que ela tem muito a entregar. Mas conta para nós do que essa raça tem condições de fazer, quais são os desafios do momento. A gente está vendo falar aí de facilidade de parto como nova característica. Traz um pouco para a gente de raça, né? Lógico que a gente é apaixonado por essa raça, né? O Wagner, eu costumo falar o seguinte, dos veterinários velhos eu sou mais novo, porque na época que a gente formou, já tinha muita gente boa transferindo embrião, né? Na época começou com transferência cirúrgica, depois foi inovulando. Então, na época, quando a gente formou, em 98, já tinha, eu formei com 23, já tinha veterinário de 50, 60 transferindo embrião, fazendo. Então, assim, eu costumo falar que em 2000 a gente começou a parte da FIV, mas eu vou um pouco mais para trás. A última importação de gado vivo foi em 62. E nós podemos aí falar de 5 touros importantes na época que foi responsável por esse rebanho que nós temos. São os pais do Brasil. Na última, vamos falar assim, agora você fez 60 anos da última importação de animal vivo. Recentemente teve uma última importação de alguns empresários do Brasil que foram para a Índia e voltaram com mais uma nova abertura de sangue por embriões, né? Através de embriões, para resgatar algumas características importantes que foram perdidas ao longo desse trabalho de seleção, dessa evolução da raça. Sem dúvida nenhuma, a raça Nelore teve esse boom, teve esse crescimento por ser a raça mais adaptada no nosso país, por ser uma raça de corte, uma raça que foi fundamental para a gente ser hoje o principal produtor de proteína do mundo. Sem dúvida, uma raça de corte, uma raça que hoje nós estamos aí com esses programas de melhoramento, com essa contribuição nesse ganho genético, nesse desempenho fenomenal, mas nós temos que buscar aquelas características que não deixe de perder durante esse processo de seleção para que essa raça continue crescendo. Né? Então, nós temos que trabalhar muito com a consanguinidade. É um negócio que hoje nós temos um problema sério em todos os programas. Se a gente pegar hoje esses líderes sumários, essas centrais, o gado, o rebanho em si, esse é um problema que a gente tem muito grande. Concentra em poucos reprodutores. Com o assunto do desempenho, com o assunto do ganho, foi perdendo as características. Importante é o peso ao nascer de bezerro, que a gente tem muito problema, enxerga muito problema, e realmente antigamente não tinha, os bezerros nasciam pequenos, então a gente tem que buscar esses touros jovens, esses touros que têm a velocidade de ganho genético, que têm essas características. Então, eu acho que são esses os diferenciais de alguns reprodutores que hoje estão despontando nas baterias das centrais, que têm essas características de desempenho, com nasce pequeno, desmama pesado e tudo mais. Como nós estamos falando de raça de corte, nós falamos de consanguinidade, falamos de peso ao nascer, tem que ser uns bezerros que desmamam pesado, então a vaca tem que dar leite, claro. Tem que emprenhar cedo, tem que dar leite, tem que desmamar pesado. E esse bezerro tem que chegar no sobreano pesado para virar touro ou virar um boi de corte, por abate, e a fêmea tem que emprenhar, tem que cumprir seu papel de mãe. Para que isso tudo aconteça, tem que ter um equilíbrio dentro dessas características. Então, nós falamos de consanguinidade, falamos de peso a nascer, falamos de leite, falamos de precocidade sexual, falamos de acabamento, se não tiver gordura, não emprenha. Falamos de tamanho, que se for muito grande, não vai emprenhar. Tem que ser um animal precoce, com ganho de peso e novo. Então, olha só o tanto olha a equação, né? Olha só o tanto de coisa que a gente tem que ter essa habilidade, e não é difícil. Você trabalhar com melhoramento, trabalhar com seleção, não é 1 mais 1, é 2, é um negócio que é realmente, a gente costuma falar assim, é uma arte de produzir artesanal em volume e em escala. Por isso que encanta, né? É difícil, é uma coisa que a gente tem
essa motivação todos os dias. Eu estava falando dos veterinários, que dos mais novos dos mais velhos eu sou mais novo, que quando a gente começou a formar, que a gente começou a ir para o campo, o pessoal falava assim, mas Tiago, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, rapaz, esse negócio da FIV, não tinha muita FIV na época, era Estados Unidos e tal, aqui não tinha, né, doutor? Aqui nós começamos a transferir o primeiro embrião de FIV, 2001, 2002, 2000, uma luta para fazer 10, 15% de prenhez, né? E hoje a gente está vendo esses resultados aí maravilhosos. Embrião DT para todo lado, né? Então, tanto que evoluiu as tecnologias, né? Tudo que evolui, a tecnologia para ajudar essa raça. Então, é uma raça muito forte, uma raça predominante, uma raça responsável pelo nosso crescimento, que deve ter a devida atenção para que ela continue a crescendo de uma forma... Né? Responsável, sustentável, dinâmica e tudo mais. Maravilha. Nós falamos que para ter acesso à genética Guadalupe, 5 leilões esse ano. 5 leilões. Né? Nós vamos falar rapidamente depois a característica de cada leilão e quando que eles irão acontecer. Um outro caminho é o sêmen via as centrais. Acho que é muito importante você citar aí o nome dos principais touros que vocês conseguiram chegar ao mercado. Temos touros em N centrais. Eu acho que é um momento aí da gente elencar, porque mercado, né? Isso é a validação. A validação do mercado. Com certeza. Reconhecimento. Eu acho que hoje as centrais estão muito exigentes nas contratações com relação assim, não adianta ela contratar 10 touros que vai vender de 2, então assim, vai contratar o touro e realmente vai fazer a diferença para ela na bateria de venda dela dos touros. Sim. E realmente esse trabalho nosso, a primeira safra que a gente colheu os primeiros resultados nesse programa foi a safra 2019, né? Que a gente pode falar os principais touros aí, da Alta, por exemplo, que é uma das grandes parceiras nossa, que é o Fabuloso, que é o Funchal, da Gênix, que é o Fender, touros... Manda um abraço para a Nicole, você estava pegando um abraço para a Nicole, um abraço para a Ju e toda a equipe da Gênix. Então, assim, no ano de 2019, nós tivemos 6 touros contratados da safra 2019. Então, nossos parceiros foram a Alta, a Gênix, a Cemex, ABS e Select Sires. E aí, no ano de 2020, a safra mais atual, nós acabamos com 13 touros contratados, estamos sendo de 6 para 13. E a gente sabe que isso é uma demanda que eu acho assim, é muito importante ter touro central, é um resultado que o mercado está aprovando, é um reconhecimento, né? E eu acho que isso aí é o natural daqueles que trabalham sério, que colocam em prática, com disciplina, o que é para ser feito dentro dos programas. Maravilha. Acho que é por aí. Não, é isso mesmo. Mas hoje, realmente, o touro que vai para a central, ele nos respalda daquilo que a gente fez. Deu certo, está dando certo, vamos mudar. Eu acho que isso aí... E também as fêmeas do mercado, que a gente consegue colocar, né? Eu acho que isso aí... Que vão para grandes criatórios. Para grandes criatórios, você vê marcas importantes investindo na tecnologia da Guadalupe, né? Então, eu acho que é por aí. Uma coisa que chama a atenção da gente, Thiago, tanto na venda de sêmen, que a gente acompanha de perto, dos touros de vocês, e dos clientes, os produtores nos leilões, o índice de recompra é muito grande. Comenta pra gente isso. É uma confiança muito grande, né? Quem compra uma vez, volta a comprar. Isso é uma coisa que a gente percebe claramente, né? Doutor, tudo que a gente faz aqui é para ter a satisfação do nosso cliente. Então, o cliente bem atendido, com o que ele investiu, ele tendo um resultado dentro da casa dele, ele vai voltar a comprar com a gente. E ele sabe que a gente está trabalhando para ele ter mais resultado. Então, isso é um negócio que o mercado de hoje... essa relação com o cliente, essa credibilidade, esse trabalho de 30 anos, é um negócio que sustenta tudo isso.
E hoje nós somos muito verdadeiros, o nosso trabalho é muito sincero. Pode ir lá. Quem quiser ir, vai ver o que a gente faz. O que a gente fala é o que está acontecendo. E a gente busca melhorar para o nosso cliente ter mais resultado, para o nosso cliente ter mais satisfação em adquirir genética da Guadalupe. Maravilha. Outro Thiago, grande diferencial nesse assunto aí é a entrega de vocês, né, Thiago? Esse é um ponto que... Acho que a Guadalupe é especialista em logística, né? Em logística, entrega. O senhor sabe que realmente é uma logística grande, e Sim. isso se torna uma operação muito complicada. Atualmente, todos os leilões têm esse assunto de entrega. Não dá para a gente ficar fora. E é um assunto que demanda bastante investimento. E já que a gente tem que fazer, não tem jeito, que faça bem feito. Bem feito. Então, nós entregamos para todos os estados da federação que possam receber, claro, sempre, Sim. com exceção daqueles que não podem receber, de uma forma, se for entregar para 100 quilômetros ou para 5 mil quilômetros, é a mesma coisa. Então, assim, nós temos já uma estrutura de parceiros que nos acompanham, que nos atendem, que tem todo já um know-how de descer touro em pouso, de dar comida, de dar água, de a hora que chegar lá, entregar o produto, chegou bem, não chegou bem, tem um problema aqui, porque sempre tem problema. Sim. É muito vivo, longe, né? é vivo. Às vezes não desceu num lugar, às vezes a estrada parou. Então, os problemas que a gente fala é isso. O caminhão é para chegar num dia, tem um acidente, não passa na estrada, desafios, né? ou às vezes atola. Então, a balsa não chega no dia, tem que ir. Então, não é fácil, é complexo. Esses dias nós acabamos entregando lá em Roraima, é uma luta. Os caminhões saem daqui, descem em Humaitá. Em Humaitá entra numa balsa, anda mais uns 3, 4 dias, depois ainda vai na 319 até chegar lá na Boa Vista. Então, assim, é uma operação complexa, Sim. mas que bem feita, com disciplina e responsabilidade, dá certo. Ela entrega. E o cliente percebe isso, a gente vê isso, que aquela expectativa, né? Quando ele recebe o touro, e a gente ouve muito isso aí do mercado, viu? Que ele espera que a Guadalupe entrega realmente o touro, chega em condições, não só os touros, né, mas chegam em condições perfeitas na propriedade. E aquele cliente que tem algum problema, chegou, teve algum problema lá, a gente sempre está perto, sempre resolvendo, prontamente, sempre atendendo, né, e tentando buscar aí o máximo que a gente pode para atender da melhor forma. Maravilha. Tiago, fala para a gente um pouco aí dos leilões do 23, o que o mercado pode esperar em relação a essas ofertas. Esse ano nós já estamos começando agora em março. 5 de março teremos o primeiro leilão da Guadalupe do calendário 23, 100 touros, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, pelo programa Leilões, Canal Rural, um leilão no domingo, a pessoa pode assistir de casa, no conforto do celular, e a gente vai entregar dentro da sua casa. 29 de abril, leilão Exposebu 2023. Nós vamos estar comemorando nossos 30 anos. Esse ano vai ser uma edição especial. Vamos estar esperando todos aqueles que possam nos prestigiar nesse evento, onde a gente com certeza vai fazer a maior apresentação de animais da Guadalupe até hoje. Maravilha. Em julho é o leilão tradicional, sábado e domingo, 22 e 23 de julho, onde a gente faz a edição de fêmeas no sábado e de touros no domingo. E o leilão de novembro, que é uma edição que a gente já está indo para o 3º ano, é a primeira semana de novembro, onde a gente faz mais um leilão de touros. Então, são 5 eventos aí espalhados durante o ano, onde a gente pode atender os nossos clientes conforme eles precisam, porque a gente sabe que as estações de monta são diferentes no nosso país, né? Cada região tem a sua particularidade e a gente consegue estar distribuído aí, atendendo todos aqueles que estão precisando da mercadoria naquele momento. Muito bom, né, um ponto importante. E vale ressaltar, né, Tiago, porque como vocês têm vários leilões e a importância do cliente, do pecuarista, se planejar, né, dessa compra antecipada, de adaptação desse animal na propriedade, né? É isso aí. Os touros, quando a gente vende, doutor, a gente sempre está
tá atualizando e alinhado com o cliente, se ele vai usar naquele momento, se ele vai usar daqui a pouco, que categoria que ele vai usar, dando esse suporte, porque tem pessoas que já têm aquele know-how de usar e tem aqueles que estão comprando pela primeira vez. Então, a gente sempre está disposto e pronto para atender o nosso cliente e orientar o que ele precisa da melhor maneira possível para ele ter o resultado esperado. Todo jovem precisa, né, de uma adaptação, tudo, na propriedade, das rotinas, de alimentação, tudo isso com certeza. Muito importante. Viu? Maravilha. Tiago, qual que é uma dica de ouro aí para a gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro também? O que você tem aí de mensagem final para a nossa audiência, para a audiência da Guadalupe, que vai receber esse conteúdo com certeza? Qual que é a mensagem aí que você Eu acho que a mensagem da Guadalupe Agropecuária é assim, nosso slogan, né? Compromisso com a tecnologia, garantia de resultados. O nosso cliente pode ter certeza que o que ele está comprando, que ele está investindo na Genética Guadalupe é um pacote tecnológico embarcado de muita informação, embarcado de muita tecnologia, com credibilidade, para poder trazer ganho genético e resultado econômico. E a Guadalupe tem esse desafio nas atuais demandas do mercado de sempre buscar a satisfação do nosso cliente. Então, nós não vamos medir esforço para que isso seja atingido. Nosso cliente tem que ser atendido da melhor forma, ele tem que estar satisfeito. Então, acho que isso é o que a gente poderia falar aqui para finalizar isso aqui. Agradecer a atenção sua, Wagner, Dr. Fernando, essa experiência, essa oportunidade, a gente está podendo participar dessa parceria junto com o senhor e com o Wagner, e a Guadalupe Agropecuária estará sempre à disposição de vocês. E do mercado, né? Deu vontade de comprar um torno, né, doutor? Com certeza. O homem está convicto. Não, isso aí está no DNA da quem visita, quem conversa com vocês, essa confiança que vocês passam, realmente o mercado atende e reconhece. Vocês estão de parabéns, a gente adora. O dia que eu fui lá, eu fiquei encantado demais com tudo que vocês estão fazendo. Agora aqui com esse papo, eu tenho certeza que vai atingir mais pessoas. Espero que também possamos contribuir para aumentar os clientes que são beneficiados pela tecnologia, né? Podemos falar isso, pelo pacote tecnológico Guadalupe. Muito, muito bacana. Doutor Fernando, você quer? Eu acho que isso faz parte, né, Wagner? Eu acho que da empresa da Agro10X, Tiago, é levar a informação, né? E que você trouxe hoje para a gente aqui, com a sua experiência, uma pessoa que está envolvida nos processos de gestão, de administração, da parte técnica no dia a dia, traz muito conhecimento, muita informação para quem está nos assistindo, né? Para essa tomada de decisão. Então, isso é muito importante. E o nosso papel, acho que é ajudar a difundir isso aí, levar esse conhecimento para mais pessoas, né, Wagner? Num momento importante, início do ano, planejamento. E um ano importante para todos nós. Sim. Para quem souber, vai captar bastante oportunidades. Eu acredito nisso. Eu acho que teve mudanças mudam as cartas, muda o jogo. Então, quando isso acontece, as oportunidades também estão aí, né? É isso aí. Beleza? Bom demais, né, doutor Fernando? Fantástico. Bom, agradecer, doutor Fernando, que me acompanhou aqui. Tiago, muito obrigado. A casa é sua, de vocês, né? Repassa para o Danilo e para toda a equipe. Estaremos sempre à disposição para ajudar vocês a chegar no máximo possível de clientes no mercado. Essa é a nossa função como aceleradora comercial. Leva conteúdo, leva a seriedade e leva também ao produtor essa qualidade para que ele possa também captar essa oportunidade. É isso aí, Wagner, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Guadalupe Agropecuária, que sem ela, com essa motivação, esse comprometimento, a gente não poderia estar aqui hoje. Com certeza. Né? Então, tudo isso a gente deve a esse comprometimento, a essas empresas parceiras que nos proporcionam estar aqui hoje, defendendo essa marca, gerando valor para o nosso produto, para o nosso cliente ter mais resultado e ter a satisfação de comprar uma genética, um produto da Guadalupe. Nosso muito obrigado, parabéns pelo trabalho e agradeço essa oportunidade, dessa parceria com a gente. Muito obrigado. Nós também agradecemos. Finalizamos então mais um Genética com Digital, o seu podcast da Agro10X.
Acompanhe nas redes sociais da Guadalupe, Guadalupe Agropecuária no Instagram, no Facebook, em todas as redes aí. E acompanhe, as datas dos leilões estão aí. Nas redes da Agro 10X vocês também terão a oportunidade de ter acesso aí a todo esse pacote tecnológico da Guadalupe Agropecuária. Obrigado pela audiência e nos vemos num próximo episódio. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.